O aroma de café passado na hora. O doce sabor de um brigadeiro recém-enrolado. E a textura inconfundível da clássica torta de morango com requeijão. Mais do que um cardápio, o Joca Café nasceu com o propósito de transformar cada refeição em uma lembrança afetiva, um convite para reviver momentos de aconchego e resgatar o espírito dos encontros em família. É sobre isso que nós vamos tratar neste episódio do podcast Panorama de Negócios. Remeter às lembranças da infância, mas através do sabor da culinária. E eu estou recebendo, para conversar com a gente sobre isso, o Ricardo Quaresma, que idealizou o Joca Café. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer como é o Joca Café e uma combinação, no mínimo, inusitada. Café com hambúrguer. Todo mundo gosta de hambúrguer e todo mundo gosta de café. E ele vai explicar como é que é essa combinação totalmente diferente do que se vê nas hamburguerias, né? Pelo país e até por Campinas e por São Paulo. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Ô Ricardo, primeiramente eu quero te agradecer, né, de você ter aceito o convite de participar do podcast Panorama de Negócios, porque essa questão da família, né, de voltar aos tempos, ou relembrar os tempos da infância, ao lado de pessoas queridas, né? Avô, avó, pai, mãe. Isso é fenomenal, é muito legal. E é exatamente essa proposta do Joca Café, né? Então eu quero te agradecer muito, viu, Ricardo, por você ter aceito o convite, viu? Prazer é meu, Milton. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de estar aqui, de poder falar do negócio, de ser entrevistado por você. E realmente, essa culinária afetiva e tentar explorar um pouco disso no nosso ambiente, no nosso enxoval, na nossa prestação de serviço, ela tem muito a ver com o clima de idealização do Joca, que era um momento de muito carinho que eu estava construindo na minha família junto da minha esposa, né? Uhum. Foi um momento em que a Gabriela estava grávida do Joaquim, que foi o nosso primeiro filho, e a gente sempre explorou muito a culinária, a gastronomia. Ela também adora cozinhar, eu também. E naquele momento ela estava de 7 meses, era um momento muito aconchegante aquela gravidez. Uhum. E eu cozinhava muito para ela, a gente estava vivendo um sonho de construção da família, né? Sim. E naquele momento eu tinha acabado de fazer uma panela de brigadeiro para ela, uma coisa bem caseira. E ela estava construindo um novo prédio na cidade, em Vinhedo. Ela e a família dela, eles iam montar uma academia e tinha um espaço para ter algo de uma operação de cozinha ali. Se ia ser uma conveniência, se ia ser uma lanchonete. Não sabia, né? Não sabia o que ia ser. Uhum. Até que surgiu a ideia, vamos fazer um negocinho pra gente? Ou vamos? Eu posso fazer as receitas, a gente vende ali. Pode ser um hobby nosso, uma brincadeira nossa. Eu sou advogado, ela é empresária. Eu era advogado. Né? E começou dessa forma. Ela falou, nossa, muito legal essa ideia. Eu falei, mas tem que ser acolhedor, aconchegante e afetivo. Como uma barriga de mãe, como um colo de mãe. E aí ela disse, tá bom, então vai ter que chamar Joca Café, em homenagem ao nosso filho Joaquim. Então a ideia do Joca, ela foi concebida num ambiente de puro afeto. E aí quando a gente foi desenvolvendo o negócio, a gente já tinha essa marca construída, esse afeto construído. Então todo o pensamento da operação, das receitas, do ambiente, da prestação de serviço e tudo que foi derivando daí veio a partir desse ideal de marca afetiva. Então a gente revisitou as receitas da família dela, as receitas da minha família, e a partir dessas receitas a gente foi fazendo releituras que combinassem com o cardápio de cafeteria. E na verdade cafeteria é só um nome para um restaurante bem urbano que serve comida o dia todo. Então a gente tem pratos de café da manhã, a gente tem pratos de almoço, a gente tem pratos para um lanche da tarde, um snack rápido, encomenda, confeitaria.
E agora temos também o hambúrguer, porque acho que faz parte da vida do brasileiro e fez parte da minha infância. Então é muito sobre isso, assim. Aliás, ô Ricardo, inclusive, você você relembra muito isso. Por exemplo, da questão das hamburguerias lá de São Paulo. Isso. Né? Você, quando viajava para São Paulo, você gostava muito de ir nas hamburguerias. Eu morei em da São capital. Paulo. Você morou lá, né? Eu nasci lá, Milton. Eu nasci em São Paulo e comer um x-salada era uma tradição da minha família. Ah, que legal. Era uma tradição da minha família. Meu pai ama hambúrguer. Uhum. Na infância dele, ele ficava na frente do balcão vendo chapeiro e sonhava em ser chapeiro, porque ele achava aquilo incrível. E o tempo passou. Quando ele teve, eu tenho um irmão, né? A gente ia comer x-salada pelo menos 3 vezes na semana. E São Paulo é a terra do x-salada. Né? E aquele hambúrguer de 20, 30 anos atrás morreu. Morreu por uma questão de operação. A terceirização cresceu demais. Sim. Hoje as carnes são congeladas. Hoje a lanchonete tenta preparar o menos possível dentro da casa. E aquele lanche se perdeu. Então a gente teve um consultor, a gente teve a feliz, né? Não sei se uma feliz coincidência, se foi sorte, se foi o destino, mas a gente conseguiu encontrar um consultor aqui em Campinas que resgatou esse lanche pra gente. Olha e a gente que legal. conseguiu trazer pro Joca Café o lanche que eu comia na minha infância. E eu só acreditei quando eu comi. E eu fui entender o que fazia aquele lanche ser tão especial. Aquele x-salada paulista da década de 90 ser tão especial. E aí vem todo um processo artesanal de você moer a carne na casa, você não trabalhar com carne congelada, porque você vai ter uma oxidação da mioglobulina, você controlar a granulometria, né, que é a grossura dos flocos de carne na moagem, a quantidade de gordura e de carne que você usa, qual peça você usa por conta do sabor, o tamanho do hambúrguer, a espessura do queijo, o tipo de pão, a receita da maionese, tudo aquilo de uma forma simples, deixa o lanche muito elegante e fresco. E a gente conseguiu resgatar esse lanche da infância justamente porque tem a ver com a marca Joca Café. Se o Joca nasceu de uma memória de infância, de receitas de família, nada mais justo do que tentar trazer o hambúrguer que eu comia na minha infância. Então quando a gente conseguiu esse hambúrguer, foi um casamento perfeito. Porque o hambúrguer ele traz uma cena noturna muito urbana, né? Então você pode ir de manhã tomar um café, pode ir um almoço rápido, e à noite você come um hambúrguer, toma uma Coca-Cola, toma uma cerveja e o dia tá feito. Então a gente conseguiu unir essas duas coisas. Gente, eu acho tão interessante, e eu quis trazer o Ricardo Quaresma aqui, porque eu tive a oportunidade de conhecer com ele. Eu fui conhecer o Joca Café, a unidade de Campinas. A coisa deu tão certo, olha só como é que é a questão da determinação, né? A coisa deu tão certo que começou com uma primeira unidade lá em Vinhedo. O sucesso foi tanto, abriu uma segunda unidade. E aí, com planejamento estratégico, você vai ao longe. Né? E aí veio o planejamento dele com a esposa de trazerem a experiência do Joca Café para Campinas. E num bairro tradicional de Campinas, que é o bairro Nova Campinas. Então as pessoas elas estão tendo a oportunidade, né, de provar, né, uma carne extremamente saborosa, né, e você vê nas pessoas, que nem eu vi quando eu estive lá com o Ricardo, o prazer das pessoas ao degustarem aquele hambúrguer ou outras porções também que vocês servem lá no Joca Café. E assim, hoje, avaliando que tem pouco tempo, né, que vocês estão com a unidade de Campinas, né? Tem pouco tempo. A gente abriu, o café não tem nenhum ano e a operação de hambúrguer faz 2 meses. 2 meses, né? Aí, ô Ricardo, que eu sei que você fica muito na operação, acompanhando, né? Você é o tipo do cara que, eu sou o dono, mas eu ponho a mão na massa. Eu acho que é bem por aí. Tem né? que pôr a mão na massa. Exatamente. Pôr a mão na massa. Por quê? Obviamente, se você está fazendo, tá? Você tem condição de passar para o teu consumidor tudo aquilo que você sentiu na própria pele. Que você degustou. É sobre isso. Eu acho, né, que eu não abro mão da operação justamente porque quando a gente pensou nessa marca e a gente construiu a operação em cima da marca, foi um negócio pensado através da marca e não através da operação,
a gente intencionou em ter todo o controle da produção. Então é uma operação verticalizada. Eu não compro nada de ninguém, tudo sou eu quem produzo. Tudo que a gente vende no Joca é produzido pelo Joca. A gente tem uma cozinha central e aquele é o core. Tá ali que tá o centro de operações, é o coração do negócio ali, porque se o cliente, para ele ter a experiência do produto na hora que ele está sentado em qualquer uma das 3 unidades, eu preciso ter certeza que o insumo que chegou na minha central, a farinha, o leite, o leite condensado, o açúcar, tudo que a gente compra diariamente, os legumes, as frutas, para produzir o que a gente vende no Joca Café, tem que estar com uma qualidade perfeita. E a transformação desses insumos em produto também. Então, como é que eu vou sair da operação? As receitas foram desenvolvidas e idealizadas por mim, foram pensadas por mim. É a minha memória afetiva que está tentando traduzir aquela experiência. Se eu deixar a operação de lado, eu não consigo traduzir essa experiência para o cliente. Então eu posso eventualmente até terceirizar minha gestão, mas eu não posso terceirizar minha operação. Sim. Porque ali é o coração do meu negócio. Então eu não abro mão de colocar a mão na massa, eu estou todos os dias na produção, eu estou todos os dias fazendo uma verificação da qualidade, o controle de qualidade, e estou todos os dias nas 3 lojas. Porque é a forma que eu tenho hoje de controlar a base do negócio para eventualmente, e essa é a nossa ideia, conseguir escalar a partir daí. Mas eu preciso ter esse controle da base. Então é bem por aí, precisa estar com a mão na massa. Agora, gente, o Ricardo Quaresma, ele é exatamente isso que está aqui, desse jeito mesmo. O Ricardo é um negócio super interessante, porque quando ele tem a oportunidade, ele senta com o cliente para conversar, para bater um papo. Por quê? Ele quer saber qual é a sensação que aquela pessoa teve ao degustar aquilo. É isso mesmo. Ao tomar o café. Quais as sensações que as pessoas tiveram. E até ouvir histórias. Com certeza. O Ricardo adora ouvir história. Com certeza. Né? Com certeza. Das pessoas chegarem e falarem o seguinte: olha, o seu Ricardo, eu vou lhe falar, eu pedi esse lanche, esse hambúrguer aqui, e sinceramente é totalmente diferente daquele produto industrializado, aquela coisa que tem o mesmo sabor. E aqui eu tive a oportunidade de lembrar quando eu era pequeno, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, que era uma comida diferente, saborosa, não industrializada. Eu imagino que você fica muito feliz, e a tua esposa também, né? Quando vocês têm esse retorno do cliente, né? Porque ele está falando ali de uma forma muito sincera. Isso é melhor do que qualquer pesquisa que você vem encomendar, né? As pessoas passarem, por exemplo, para outra, que olha, lá você vai voltar no tempo, você vai voltar à sua infância, das coisas mais gostosas que você gostava de consumir e tudo mais, né? E uma coisa que é muito interessante, o Ricardo, que a gente costuma dizer assim: a melhor publicidade é boca a boca. É, mais orgânico. É o cara chegar, entendeu? Gostar e falar assim com um amigo: rapaz, eu fui num restaurante lá em Campinas ou em Vinhedo. Nossa, que delícia! É um ambiente simples e tal, mas cercado de uma nostalgia, de um remeter, por exemplo, ao antigamente, né? E aí a pessoa fica curiosa, ela vai lá para conhecer, ela gosta, e assim você vai aumentando, né, a clientela. Hoje, por exemplo, Ricardo, a operação do Joca Café em Vinhedo, que é onde tudo começou, está há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 5 anos. 5 anos, né? Da abertura do CNPJ e início da operação loja, mesmo. 5 anos, mas teve toda a construção da marca, desenvolvimento das receitas. Então o Joca começou há 6 anos. Ele começou a vender há 5. Certo. Teve todo um preparo até ele ser colocado em prática. E por que eu estou te perguntando isso? Se você parar para pensar, tá? Vocês entraram em operação em 2020. Uhum.
né? Que era um período que o mundo estava passando por uma transformação, né? Por conta do que a gente já sabe. Mas, assim, eu sinto que tanto você quanto a tua esposa, vocês tiveram uma coisa assim, de determinação muito grande. Porque vocês tinham certeza que esse planejamento ia dar certo. Olha, eu não sei se era convicção, se era determinação, ou se a gente estava embebido num momento de tanta felicidade por conta da construção da família, e somos jovens ainda, né? Mas éramos Sim. recém-casados, casamento, casa, né? Eu acho que a gente estava embriagado de amor, né? Na construção da família, que aquilo acabou entrando no meio. Não sei se foi um ato irresponsável, eu acho que foi talvez até um movimento de intuição, de fazer o que estava certo. E a partir daquilo eu fui descobrindo realmente que eu tinha vocação para trabalhar com comida e que aquilo me alimentava de uma forma que a minha profissão não alimentava. Então, sim, teve determinação, não tenho dúvida, mas a gente foi levado por um momento muito gostoso que a gente estava vivendo de fazer o nascimento do Joca, né? Então, eu acho que foi muito sobre isso, Milton, foi muito sobre isso. Agora, gente, pasmem. Esse moço que está aqui na minha frente, advogado, atuou na área de direito por anos, né? Foram alguns anos. E aí, hoje, ele deixou de lado o direito e resolveu se dedicar única e exclusivamente ao Joca Café. Exatamente. Eu acho interessante a gente comentar isso, porque a história do Ricardo é bem interessante, né? Até por uma questão de família mesmo. Família que eu digo pai, mãe, né? Você tinha todo um histórico, por exemplo, de pessoas que atuam nessa área do direito, né? E aí o que eu queria saber com você? Qual foi a reação, por exemplo, dos seus pais, né? Quando você chegou e falou assim, eu decidi, agora eu sou um empresário, eu sempre gostei de cozinha, de cozinhar e tal, e agora a gente vai seguir com o Joca Café, eu não quero mais saber do direito. Houve assim uma certa reação deles, uma certa surpresa? Como é que foi isso? Olha, eu tenho em casa, os meus pais sempre foram muito... Eles sempre prezaram muito pelo desenvolvimento da minha autonomia e da minha liberdade. Então eles sempre me deram essa liberdade de escolha. Eu sou muito grato por isso, por ter tido essa infância. E não foi algo abrupto, sabe, Milton? Foi uma construção. Tá. Quando a gente montou o primeiro Joca Café, era mais uma brincadeira, um hobby, um plano B, meu e da Gabriela. E quando a gente viu a recepção do público ao produto, ao serviço e à marca, aquilo começou a se tornar interessante. E aí a gente começou a pensar no Joca Café como um negócio. Então a gente foi olhar para a operação, criar processos, como é que a gente ia fazer a gestão daquilo, pensar numa cozinha central, o custo marginal, enfim, a escalabilidade do negócio, todas as fichas técnicas. E enquanto isso eu estava advogando. No meio do caminho eu fui percebendo que o meu coração estava sempre no Joca. E o direito, eu fui percebendo que o direito ele era uma continuação de um legado, talvez dos meus pais, que são promotores de justiça, hoje aposentados, porque aquilo estava em mim desde a infância, a linguagem, os processos, o jurista que tinha em mim estava desde pequeno, né? Então era como se fosse um caminho natural para eu seguir. Mas a prática da advocacia, ela estava me trazendo muito estresse, estava me distanciando daquilo que eu gosto de fazer de verdade e eu não estava percebendo. Então, quando eu comecei a me dedicar ao Joca Café, por mais que, lógico, todo empreendedor sabe disso, quando você está plantando, semeando, você não trabalha com cifras altas, por mais que o direito me desse muito mais dinheiro, me desse um horizonte de ganho muito maior, ele estava se tornando só uma ferramenta de monetização e aquilo não me preenchia, sabe? Eu não me sentia realizado. Então, no momento em que eu estava... Satisfação, não tinha satisfação. E no momento em que eu estava construindo uma família, eu falei, cara, eu preciso me sentir realizado e tendo satisfação. O que é mais importante para mim? É muito mais importante a minha felicidade. É muito mais importante eu estar trabalhando com algo que eu coloco a minha criatividade, que eu me sinto bem, que eu vejo um retorno. E hoje eu brinco, né? Meu trabalho hoje é
é trabalhar com comida, é comer, é cozinhar, é provar, é criar receitas, é gerenciar uma operação do meu negócio, das minhas receitas. Então, me dá um sentimento de dignidade que eu acho que o trabalho proporciona, que o direito não me dava. O direito era muito estressante. Então, eu encontrei essa dignidade do trabalho fazendo o que eu amo, sabe? Mas admirável isso daí. Eu fiz questão, gente, de cutucar o Ricardo e falar sobre isso, porque eu achei, assim, um case fantástico, né? De um trabalho de construção mesmo, de planejamento, né? Que é tipo assim, a questão da responsabilidade, né? Uma família, né? Recém-criada, né? Eu falo recém-criada por conta dos filhos, né? Que vieram na sequência. Não, eu tive todo o suporte. Tive o suporte dos meus pais, tive o suporte da minha esposa. Eu tive esse apoio, né? Para poder fazer isso. Isso daí é legal, né? Porque você pensa assim, caramba, eu gosto disso, hoje é um hobby. Mas peraí, fulano provou, gostou. Beltrano chegou lá, provou, gostou. Peraí, epa, a estrela. Isso daí pode virar um modelo de negócio. É mais que um hobby. Entendeu? E aí é o seguinte, nossa, é uma coisa que eu gosto, que eu me identifico. Bem, exatamente. Me faz bem. Eu produzo. Eu vejo satisfação nas pessoas que estão consumindo. Exatamente. Ah, o direito me dá dinheiro? Me dá. Mas dinheiro não é tudo. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que foi esse raciocínio que você teve, né? E hoje você é uma pessoa feliz, né? Realizado profissionalmente. Realizado profissionalmente. E você me lembrou muito. Eu tinha conversado com um empresário aqui. Ele é um dos sócios da Bag Gin. Conheço. Que fica aqui em Sousas, né? Em Campinas. Souza Joaquim Egídio. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, e agora você falou, eu me lembrei desse bate-papo com o Arthur Flose. Ele virou e falou o seguinte: Milton, a gente começou, eu e dois amigos, fabricando gin e degustando entre nós. Aí isso daí foi crescendo e tal, as pessoas vindo e gostando. E aí, vamos ampliar um pouco isso aí, vamos. E hoje, por exemplo, são premiados até internacionalmente, né? Um gin produzido em Campinas, olha só, né? Um gin brasileiro, que tem prêmios internacionais e que não fica atrás de nenhuma grande marca industrial de gin. Incrível, né? Então, assim, por exemplo, eles ficam muito felizes porque eles tiveram a oportunidade, né, de transformar aquilo que era um hobby em um modelo de negócio. E o seu caso também foi bastante similar, só que sob o ponto de vista do alimento, da alimentação. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, para a gente poder ter uma ideia, para quem está nos acompanhando no podcast Panorama de Negócios, hoje você tem um portfólio de quantos produtos que vocês mesmos produzem e servem? Olha, Milton, esse número é difícil de eu te dar porque a gente produz exatamente tudo na Cozinha Central. Então, por exemplo, um produto de cardápio é o cappuccino. Só que o cappuccino vai o café, que vem de uma fazenda para o nosso negócio, então é farm to table, o leite e o ganache de chocolate. A gente tem uma outra bebida que vai mousse de café, ganache de chocolate e leite. O ganache eu produzo, o mousse de café eu produzo. A massa do pão de queijo eu produzo. A gente tem uma torrada que vai um pesto, vai um tomate confit. Eu produzo o pesto, eu produzo o tomate confit, eu produzo a torrada. Então, eu produzo muito insumo. São legal. muitos SKUs. Hoje o nosso cardápio, ele conta com, eu acho que cerca de 40, pensando ali em bebidas quentes, bebidas frias, Sim. lanches, almoço, snack rápido, fora o cardápio de hambúrguer.
Mas isso se transforma em mais de 150 itens de produção dentro da central, porque tem esses molhos, tem os temperos. Sim. A gente usa um azeite de ervas, por exemplo, para fazer a torrada que acompanha o ovo mexido. Eu produzo esse azeite de ervas. Então a gente internalizou tudo. Então hoje a nossa central produz muita coisa. Todos os molhos, todos os temperos, tudo que a gente usa no café, a gente produz na nossa cozinha central. Hoje, por exemplo, Ricardo, porque vocês primam bastante pela qualidade, né? Qualidade é tudo mesmo, né? Qualidade oferecida num preço justo. Exatamente, preço justo. Preço justo. Isso é a verdade, viu, gente? Isso que ele está falando não é propaganda, não. É um preço justo mesmo. Qualidade e preço justo. Os produtos são saborosos. Exatamente. Né? Mas olhando assim por esse lado, né? Hoje, quando você fala para atender, né, a todo esse portfólio que você tem fornecedores. Eu vejo muitas vezes os fornecedores como parceiros mesmo, são importantes parceiros, né? Hoje você conta com quantos fornecedores você calcula para desenvolver todo esse trabalho que você... Porque você não fica refém de um fornecedor só, né? Não, você tem não fica. Vários que o que a gente mais tem uma relação próxima é do fornecedor de hortifruti. Porque a gente precisa de uma qualidade ali. E é diário o fornecimento, né? Da carne, por exemplo, que a carne tem que estar fresca, ela não pode estar enervada, não pode ser uma carne que está dura, que está oxidada, que ficou... Então a gente preza muito por esses produtos que vêm frescos. A gente tem, acho que hoje, em torno de... Não são muitos fornecedores não, viu, Milton? Porque a gente tenta ficar sempre com os mesmos. Assim. Sim. Manter uma boa relação. Até fiz um teste recentemente, é legal dividir, de trocar o meu fornecedor de hortifruti buscando um pouco mais de preço. E eu percebi que isso alterou muito a qualidade do meu negócio. Primeiro por conta da disponibilidade de horário da entrega. Depois por conta da oscilação o produto não chegava tão maduro, o abacaxi não vinha maduro, eu preciso do abacaxi maduro para fazer meu suco, porque senão o suco não fica doce. Eu preciso daquela cenoura naquela consistência para fazer o purê, daquela mandioca daquele jeito para fazer o purê. O brócolis não pode estar queimado, a couve não pode estar queimada. Então eu voltei para o meu fornecedor de hortifruti e falei, cara, tem que ser com você, porque você me garante a entrega nesse horário que a minha central está precisando. Então ele chega lá 8 horas da manhã, a central já começou a preparar tudo, chega o hortifruti, eles preparam tudo fresco, o produto está sempre na mesma qualidade e aí não interfere no cliente. Então hoje a gente tem, acho que em torno de uns 15 fornecedores, de 15 a 20, vai. Não é muito, né? Não, se você for parar para pensar. Não é muito, não. A gente tenta ficar com os mesmos. Então, laticínios, queijos a gente pega de uma cooperativa no Rio Grande do Sul, que tem um produto incrível, né? Então, a gente foi buscar lá, né? Porque a gente precisa do melhor queijo para o pão de queijo. A receita do pão de queijo é criação nossa. Se eu não colocar o queijo... é uma delícia, gente. Se eu não colocar o queijo certo, o pão de queijo não para em pé. Então, precisa ser o queijo com aquela concentração de gordura. Não pode ter amido no pão de queijo, sabe? Senão ele não para em pé. Então a gente foi atrás de um fornecedor de queijo, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente está com eles. Ele é o mesmo fornecedor de queijo, é o fornecedor de nata que a gente usa, porque eu não vou nem atrás do creme de leite fresco, eu pego a nata. Eu pego a gordura crua do leite para produzir tanto pão de queijo, como os molhos, como as sobremesas, como os ganaches, né, que é uma nata de uma qualidade excelente, um grau de pureza incrível. Então a gente tem eu fico com eles, eu não fico trocando, porque eu sei que vai mudar o produto. O produto final vai ficar diferente, o pão de queijo vai ficar diferente. Não posso ficar trocando. Então eu tento... a qualidade, é aquela questão, né? O sabor. O sabor. Né? O sabor aquilo que a gente falou no começo. A experiência que a pessoa vai ter quando ela comer aquele pão de queijo precisa ser a mesma. Isso aí. Porque o ciclo da venda se completa quando o cliente volta. Sim. Mas o ciclo da divulgação se completa quando o cliente volta e traz alguém. Isso aí. E ele vai dividir com essa pessoa a experiência que ele teve. Se ele volta, traz alguém e a experiência que ele teve, que ele vai dar pro amigo, não é a mesma, ele nunca mais volta. Porque ele vai chegar para mim e falar, nossa, você não sabe o lanche que eu comi. Você não sabe o pão de queijo que eu comi. Você não sabe o café que eu tomei. Aí chega lá um amigo e fala, nossa, mas não foi isso aqui que eu comi.
você perde o amigo e perde o cliente. É verdade. Entendeu? Que isso é o chamado amigo da onça, né? Pô, você leva, o cara vai lá, teve uma experiência legal, chega lá, ele não tem, o amigo não tem, o cara nunca mais volta no seu lugar, no seu restaurante, entendeu? Agora, ô Ricardo, uma coisa que me chamou muita atenção no Joca Café Campinas, né? Você tem um espaço aconchegante lá, gostoso, numa esquina, por exemplo, importante, né, do bairro Nova Campinas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, a cozinha no meio do restaurante. O restaurante todo em vidro, né? E as pessoas estão lá degustando e elas estão vendo sendo feito. Exatamente. Por que eu estou te perguntando isso e comentando isso? As duas unidades lá de Vinhedo eu não conheço, tá? Mas vocês também têm a mesma formatação também nas unidades de Isso foi Vinhedo? uma novidade que a gente trouxe para Campinas. Ah, legal. Por conta da operação de hambúrguer. Porque a gente quis trazer, primeiro, trazer para aquele lugar que ficou muito bonito, muito elegante, né? A gente queria trazer um tom um pouco mais urbano para o espaço. Então, em termos estéticos, todos aqueles aparelhos e equipamentos em inox ficou bem legal. E ele consegue traduzir a experiência do frescor e do produto artesanal. Porque a pessoa tá vendo a bolinha de carne ali sendo feita, ela tá vendo o hambúrguer sendo feito. Tá tudo ali na frente dela. O tomate tá fresco, a alface tá fresco, a produção é ali, né? Então a gente quis trazer essa experiência mesmo. Trazer um tom urbano para a loja, porque quando a gente coloca café no nome, é para trazer um conceito urbano, não é porque a gente só vende café, não é isso, é além disso, a gente é um restaurante que funciona o dia inteiro e a gente trabalha com produto artesanal e fresco. Então, olha aqui, a gente produz aqui na frente de vocês, não tem nada para esconder, então você vai ver sempre tudo muito limpo, né? Você vai sempre tudo fresco, você vai olhar o produto que vai ser servido para você. Isso é verdade. Então, a gente tentou, a ideia foi traduzir essa experiência sobretudo no hambúrguer, né? Que é o nosso apelo hoje. O frescor do nosso hambúrguer. É um hambúrguer diferente do que se tem feito hoje, que é um hambúrguer que a gente está resgatando, como eu falei lá no começo. Então, nas outras unidades, a gente não tem isso. Mas eu me quero chamou levar. a atenção, porque é um conceito diferente. Né? Isso que você colocou agora é extremamente importante. Eu não tenho nada a esconder. Né? Aí, ó. Tá aqui, ó. Você consome e é feito na sua frente. Dentro do planejamento do Joca Café, nós estamos aí praticamente no final de 2025, né? Vocês têm na linha de planejamento estratégico de vocês abrir outras unidades do Joca Café ou até mesmo num futuro, pouco mais lá para frente, né? De criar um modelo de franquia com a marca Joca Café? Olha, com certeza isso está no radar, viu? Com certeza isso está no radar. Hoje todas as lojas são próprias. A ideia é continuar trabalhando com loja própria por enquanto. Tentar atender a região com a nossa marca, com o nosso conceito. E eu acho que comporta. Tanto nas cidades aí que estão no entorno de Vinhedo, Valinhos, Bloveira, Jundiaí, Campinas comporta mais unidades. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, sim, existe a necessidade do crescimento. Vou até dizer mais. Porque hoje, como a gente optou por essa operação de centralização da produção e distribuição, eu preciso dar escala para cá. Preciso dar escala. Hoje a minha produção suportaria pelo menos 5 lojas, eu tenho 3. Entende? Então, pensando hoje em negócio, pensando na saúde financeira da empresa, eu estaria tendo mais margem se eu tivesse mais loja. Então, é um negócio que foi pensado para escala. Então, e que você tem condição de atender. Tenho condição de atender porque eu já produzo para isso. Eu consigo produzir hoje com a equipe, sem mexer em custo fixo nenhum, com a mesma equipe, com o mesmo equipamento, com o mesmo local, com o mesmo aluguel. Eu consigo produzir para 5 até 6 lojas, dependendo do tamanho. E hoje eu tenho 3. Então, escalar é importante. Vocês têm esquema de delivery lá? A gente tem nas 3 lojas. O pessoal liga, pede, né? Hoje a gente trabalha no delivery com iFood. Com iFood, tá. Tô querendo mudar isso. Por conta de questões técnicas aí na relação com o iFood, né, que acabam não valorizando muito o que a gente tem a oferecer. Mas sim, trabalhar a entrega é muito importante. Hoje em dia o pessoal consome muito, né, o delivery. Sim. E eu tenho um amigo que
ele atua na área de café. Uhum. E ele estava falando comigo, Milton, eu quero investir na questão do delivery. Nosso. Não de iFood, nosso. Próprio, né? Próprio. Que a gente já levantou que isso daí dá retorno. Dá mesmo. Entendeu? Então, assim, muitos modelos de negócio no setor de bebidas, de alimentação e tal, as pessoas estão indo por um viés, esse viés, que é um viés bastante interessante, viu? Uhum. Agora, Ricardo, considerações finais, a gente já está encerrando já o podcast Panorama de Negócios, mas considerações finais em relação ao Joca Café. Considerações finais? Eu acho que... Primeiro, agradeço novamente. É sempre importante carregar gratidão pelas oportunidades. Obrigado por você me dar o espaço aqui, vocês me darem esse espaço de falar um pouco do Joca. E eu acho que, como consideração final, eu quero deixar um convite. Para quem acompanha o Panorama de Negócios, para ir lá conhecer, para ir lá com a família, para ir lá viver um momento agradável, para ir lá viver um momento afetivo, conhecer a experiência Joca Café, viver um momento Joca Café. Se você está em Vinhedo ou está em Campinas, eu tenho certeza que o Joca vai conseguir entregar em algum momento do seu dia, seja num café da manhã, seja num snack rápido, seja num hambúrguer bem gostoso, acompanhando um refrigerante ou uma cerveja à noite. Eu tenho certeza que o Joca Café vai conseguir construir uma memória afetiva para você e para sua família. Então, acho que, como considerações finais, eu deixo o convite, Milton. Deixo o convite para o pessoal conhecer. A gente está ali na rua Sir Alexander Fleming, 740, é uma esquina, ali em Nova Campinas. Em Vinhedo também temos 2 endereços. Um na rodovia Edenor João Tasca 320, dentro da Move Academia, que foi a nossa loja número 1. E o outro bem no centro, na frente da rodoviária, na Avenida Independência, 5.600. Aí você vai ver a loja do Joca lá. Então é isso. Obrigado. Obrigado pelo... Ricardo, obrigado aí por você trazer a oportunidade das pessoas vivenciarem, né, esse momento família, esse momento gostoso de remeter à infância. Leve o nosso abraço também para a Gabriela, para sua esposa. Muito sucesso para vocês. Obrigado, meu. Tá? E você que está acompanhando o Panorama de Negócios, veja e reveja quantas vezes quiser esse bate-papo aqui com o Ricardo Quaresma. Esse cara, gente boa demais, né? Obrigado. E veja e visite lá. Você vai ter uma experiência única. Eu estou falando porque eu experimentei, eu estive lá. Tá bom? E acompanhe sempre o nosso trabalho nas redes sociais do Panorama de Negócios, também no site www.panoramadenegócios.com.br e no canal do Panorama de Negócios no YouTube, tá bom? Então eu convido já você para um próximo episódio que a gente sempre vai trazer aqui alguém com um assunto muito legal, muito bacana para você, que prestigia, né, sempre a nossa audiência. Então muito obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima.